Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para fazer uma série de conferências sobre a doutrina católica, e em especial sobre a posição teológica certa, não é, que nós seguimos, não é, que é a posição sedevacantista. Então farei uma série de palestras sobre esse tema. Boa parte de minhas conferências serão tiradas de conferências dadas pelo bispo Donald Sanborn, superior, não é, o diretor do Seminário da Santíssima Trindade, na Flórida, nos Estados Unidos. Não é? Então, boa parte dessas conferências eu ouvi na época que eu ainda era seminarista na França. Praticamente essas conferências foram que me converteram, digamos assim, ao catolicismo tradicional, ao catolicismo verdadeiro. Então eu gostaria de poder passar também para as pessoas que nos acompanham. Eu penso que é de grande importância, sobretudo para quem não tem acesso a esse conteúdo, esse material, por estar em outra língua, em outro idioma. Então o trabalho do seminário e dos seminaristas aqui também é um trabalho de tradução, de publicação de livros e de artigos para contribuir com o progresso da fé católica aqui no Brasil. Antes de mais, gostaríamos de também falar sobre um desses nossos trabalhos e projetos que se concretizou esse ano, que foi o livro Obra de Mãos Humanas, do reverendo padre Anthony Cekada. Esse livro já está disponível em português, foi traduzido pelos seminaristas aqui do Seminário São José. E quem quiser, então, entre em contato conosco, vai ter um link aí abaixo no canal, né? E vocês podem entrar em contato e pedir o livro do padre Anthony Cekada. É uma crítica teológica à missa de Paulo VI, ou à missa modernista, à missa nova, não é, como é dito, não é, esses rituais que se fazem hoje nos templos católicos. Não? Então, quem quiser se aprofundar mais, porque às vezes acreditam, não, eu ainda vou na minha paróquia, na missa nova, eu vou receber Jesus, eu necessito dos sacramentos, como eu vou fazer para cumprir o preceito dominical, se só há a missa modernista na minha paróquia. Então, quem ainda tem essa mentalidade, que acha que vai receber os sacramentos válidos nas paróquias modernistas, que acha que a missa nova cumpre preceito ou que é alguma coisa da Igreja Católica, então compre esse livro e aí você vai ficar sabendo de tudo sobre isso. Né? Então, vamos falar hoje será a primeira conferência de uma série de tantas outras que falaremos, sobretudo, como eu falei, sobre a nossa posição católica, ou quais devem ser os princípios que devem nortear o nosso combate contra o modernismo. Princípios que devem dirigir a reação ao modernismo. Então vemos que existem vários princípios por aí, propagados, por exemplo, pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, princípios também de comunidades ditas Ecclesia Dei, que trabalham em conjunto, em comunhão com o modernismo, grupos conservadores, bem uma gama de princípios. E há também esse que nós vamos pôr aqui, esses princípios que são fundamentais para o nosso combate. Antes de tudo, devemos ter sólidos em nós esses princípios. Então, tudo isso se trata ou depende de princípios verdadeiros e falsos. Há entre nós várias inverdades ou mentiras que são veiculadas por esses grupos tradicionalistas ou mesmo modernistas. E como distinguir a verdade do erro no nosso meio. Por exemplo, vemos grandes exemplos de falsos princípios na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em Campos, que foi na administração apostólica, fundada por Monsenhor de Castro Maia, fundou a União Sacerdotal São João Maria Vianney, e depois foi reconhecida pelo modernismo como administração apostólica.
são principais expoentes, digamos assim, do tradicionalismo, né? E qual é o fim dessas comunidades se não voltar, né, para o modernismo ou querer um acordo com a nova religião do Vaticano II. Campos já é uma seita modernista praticamente, né, aderiu ao Vaticano II, e a Fraternidade, anseia vivamente voltar à Igreja modernista, né, porque tem como referencial ou como falso princípio que a Igreja nova, a Igreja modernista, é a Igreja católica. O que eu quero dizer na conferência de hoje é que se nós não tivermos esses princípios sólidos, vamos cair, assim como caiu Campos e a Fraternidade, São Pio X, fora essas comunidades Eclesiadei, o Mosteiro do Barru, por exemplo, o Mosteiro de Fongombô, os Transalpinos, a comunidade dos Redentoristas, toda essa gente, Fraternidade São Pedro, Instituto Bom Pastor, como essa gente pôde decair de tal forma, e por causa desses falsos princípios, porque eles não tinham o fundamento sólido na rocha católico. Também, saber distinguir entre princípios verdadeiros e princípios falsos. Eu já dei um exemplo aqui desses falsos princípios e até onde eles podem levar, que é serem tragados por essa onda modernista, em vez de ser uma verdadeira reação, um verdadeiro combate a essa seita modernista e herética. Esse passa de, em vez de você combater essa heresia na igreja instaurada na religião, como diz o próprio São Pio X, essa heresia foi se infiltrando no meio católico, então em vez de você fazer um verdadeiro combate a essa heresia, você acaba se unindo a ela, de alguma forma. Então, por exemplo, Monsenhor Sanborn, falando sobre esses princípios falsos e princípios verdadeiros, ele começa a se perguntar, será que é possível, ou será que eu posso continuar indo na minha paróquia, por exemplo, se a Igreja modernista, essa nova religião que se apresentou após o Concílio Vaticano II, é católica, então eu posso continuar, por exemplo, indo na minha paróquia. Se isso que eu vejo é católico, isso que se apresenta nas minhas paróquias hoje é algo católico, então será que eu posso continuar indo, frequentando a minha paróquia? Será que eu posso, em sã consciência, aceitar todos os seus novos dogmas, os dogmas propostos pelo Vaticano II? Será que eu posso aceitar todas as novas disciplinas propostas pela Igreja Conciliar? Será que isso vem da Igreja Católica? A missa modernista, as novas disciplinas, a nova moral, os novos dogmas, os novos santos conciliares. Será que eu, em sã consciência, posso aceitar tudo isso como vindo da Igreja Católica, da religião verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Eu posso aceitar ou aderir a tudo isso sem cometer um pecado mortal, um pecado grave? Eu posso aceitar tudo isso, toda essa revolução modernista e pós-conciliar, sem ofender a Deus? Essa é a questão fundamental e principal da nossa reação, do nosso combate contra o modernismo. Será que isso que se nos apresenta é a religião católica? Isso vem de Deus ou não? Ou vem da maçonaria, vem dos agentes revolucionários, vem dessa heresia modernista, sei lá, da onde vem isso? E a partir desses princípios, começar a dirigir o nosso combate. Isso é de Deus ou é do demônio? Essa missa é católica ou é uma missa herética, bastarda, inválida? Esses dogmas propostos pelo Vaticano II são modernistas, são heréticos, são liberais, ou são da Igreja Católica? Então, se a gente ainda não consegue ver ou ter claro esses princípios, seremos então tragados pelo modernismo, como vimos isso acontecer com os padres de Campos, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e todas essas outras comunidades Eclesiadei,
fora, não é, a Igreja Nova, né, os modernistas que já aderiram, não é, a todos esses erros. Então qualquer outro princípio, qualquer outra reação fora desses princípios que vamos dizer aqui é inválido e falso. É uma reação falsa. Então, mais uma vez, será que podemos frequentar nossa paróquia normalmente, né, como se fosse uma paróquia católica? Podemos aceitar a missa nova como uma missa católica vindo da igreja, aprovado pelo Romano Pontífice, pelo Vigário de Cristo na Terra? Podemos aceitar todas as novas formas e disciplinas, para o clero, por exemplo, né? Podemos aceitar toda a moral vinda dos modernistas, né, sem cometer um pecado grave ou sem ofender a Deus? Essa é a pergunta principal. Será que eu devo sair da minha paróquia? Então, baseado nesses princípios, se eu vou à minha paróquia e lá eu não encontro mais a Igreja Católica, se eu não encontro mais a moral católica, a missa católica, nada de católico, será que eu devo deixar a minha paróquia? Eu devo sair da paróquia? Porque a fé católica não está mais lá? Então aí começa, né, a prática. Né? Primeiro essa teoria, entender, né, que aquilo ali não é mais católico, que aquilo já deixou de ser católico, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, e aí vem a parte prática. Né? O que é que eu devo fazer então, já que a minha paróquia não mantém mais a fé católica de sempre? Então a primeira coisa que devemos fazer, de fato, é a primeira reação ao modernismo, é, de fato, sair, abandonar a nossa paróquia modernista. Né? Se somos membros, digamos assim, dessa paróquia, engajados de alguma forma, né? Tem gente que é ministro de Eucaristia, que dá palestra para noivos, encontro de não sei quem, de jovem, grupos carismáticos. Então, quem está assistindo esse vídeo e pertence de alguma forma ainda à sua paróquia e está engajado em algum desses grupos, por assim dizer, não é, da sua paróquia, o que é que você deve fazer é sair, cortar qualquer laço ou vínculo que seja com a paróquia modernista, com a diocese, com essa gente. Então, isso que nós estamos ensinando aqui, você jamais vai ouvir um sacerdote novo-zordo falar isso, mesmo que ele seja conservador. Você jamais vai ouvir uma conferência dessa vindo de um dos padres de Campos ou de qualquer outra comunidade Ecclesia Dei, não é? Fraternidade São Pio X, Instituto Bom Pastor, São Pedro, jamais você vai ouvir um ensinamento desse. Onde você encontra isso? Somente no meio tradicional católico ou dito sedevacantista. Porque só quem tem esses princípios sólidos são os sedevacantistas. São os únicos que têm uma posição teológica certa e válida. Todo o resto, não é, está de alguma forma ligado ou tem algum interesse ainda, algum vínculo com o modernismo, com essa falsa religião do Concílio Vaticano II. Então, é impossível que alguém dê um posicionamento sobre isso, não é, intelectual ou prático. É impossível, por exemplo, que a Fraternidade São Pio X fale sobre essas questões. Jamais. Não é? Às vezes você pode ouvir uma fita, não é, uma gravação do arcebispo Lefebvre, por exemplo, não é, falando muito forte contra o modernismo, a missa bastarda, a missa nova tende à heresia, não é? Não é? Esses papas, entre aspas, que estão aí são verdadeiros anticristos. Não é? Há a possibilidade ainda de que a sé está vacante, eu não sei, nem posso afirmar. Então encontramos ainda um discurso forte, por exemplo, não é, de Dom Lefebvre, não é, ou de Dom Maia. Porém, não é, nada muito intelectual ou teológico, fundado na teologia católica, nem tampouco no sentido prático. Como, de fato, eu devo me afastar do modernismo completamente, de maneira prática e formal. Eles sempre, né, eles ainda têm sempre um certo respeito ou veneração, ou acreditam que essa hierarquia Novus-Ordo é a hierarquia católica, que você deve sempre estar em contato ou ter uma certa reverência para com esses hereges, não é, que estão aí nas comissões romanas, não é, assentados no trono de Pedro, etc. Eles sempre reconhecem de alguma forma
né, a falsa hierarquia modernista como sendo ainda a hierarquia católica, né, ou um certo catolicismo diminuído, que vamos falar disso, né, a posteriori. Então, por exemplo, né, muitos acreditam que a nova religião, ou a religião do Vaticano II, é um desenvolvimento homogêneo do catolicismo. Todas essas comunidades, né, modernistas acreditam nisso, né, que a igreja nova, essa igreja modernista, é um desenvolvimento, né, do catolicismo. Como houve vários desenvolvimentos na história da igreja, na disciplina, né, na moral, na liturgia, por exemplo, né? Então, muitos acreditam que isso, a igreja, não é, está progredindo, né? Que essa igreja que nós vemos aí, modernista, é um desenvolvimento da igreja católica tradicional. Então, se de fato a igreja modernista, a igreja conciliar, é um desenvolvimento, né, da igreja católica tradicional, então nós, como católicos, de fato, né, não podemos questionar nada, né, porque trata-se da Igreja Católica ou de um desenvolvimento de fato católico, homogêneo, sem mudanças, né, essenciais. E esse é o ponto onde vamos chegar, né. Se é, né, uma continuação, um desenvolvimento católico, né, se o Concílio Vaticano II faz parte da tradição católica, então não temos o direito de questionar ou de rejeitar, não é, todas as suas alterações, ou mudanças, ou ensinamentos. Devemos aceitar como se viesse, não é, do próprio Cristo esses ensinamentos, da própria tradição da igreja, não é, da própria revelação, como sendo o magistério autêntico da igreja. Devemos nos submeter aos seus ensinamentos e não rejeitá-los. Então esse é o ponto. Muitos acreditam ainda, não é, que essa igreja falsa, modernista, é uma continuação da igreja católica, só que atualizada, ensinada ao mundo moderno, mas sem deixar de ser católica. Então, se alguém tem essa mentalidade, não pode, por exemplo, rejeitar os seus ensinamentos, porque estaria rejeitando, né, os ensinamentos da igreja católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, estaria desprezando o ensinamento do seu vigário, por exemplo, do Papa, estaria rejeitando uma liturgia católica. Mas se a missa nova é um desenvolvimento, né, homogêneo da missa tridentina, da missa católica, né, então nós não podemos rejeitar a missa nova. Devemos aceitá-la, porque quem está nos dando é a igreja verdadeira. É o verdadeiro Romano Pontífice, né, que está nos dando isso e não pode nos dar isso sem erros. Com erros, perdão. Tudo que o Papa transmite para a igreja, não é? Tudo que a Santa Sé promulga, tudo isso é válido e legítimo. Nós devemos, como católicos, não é, receber isso de maneira filial, porque a igreja é indefectível. Então, tudo que ela ensina é certo, é verdadeiro. Ela é infalível no seu ensinamento. Então, ninguém tem o direito de questionar a religião, os papas, né, os bispos em comunhão com o Papa, etc. O seu magistério. Esse desenvolvimento seria como que de uma árvore. Né? Uma árvore primeiro começa com uma semente, né, depois vira uma plantinha e depois vira uma árvore. Isso é a igreja. Então, a religião modernista, a religião Novus Ordo, ou igreja oficial, é isso? Faz parte dessa árvore que é a igreja católica, ou é outra coisa? Então, tudo isso são princípios que devemos pôr, né, e ter sólidos na nossa mente. Né? Há mudança, de fato, essencial no modernismo, ou é um desenvolvimento do catolicismo romano tradicional? Há, de fato, mudanças essenciais no modernismo, ou são mudanças somente acidentais? Né? Por exemplo, a missa tridentina, né? Muitos acreditam nisso, né? Que a missa nova é a missa tridentina em português. A igreja acabou com o latim, mas botou em português ou em qualquer idioma, né? Traduziu para o vulgar, então, né, a missa nova é válida, porque o idioma não importa e tal. Será que de fato só houve essa mudança acidental,
ou houve uma mudança essencial. No ensinamento, não é, modernista do Vaticano II, não é, há mudanças essenciais nos dogmas, não é, nos santos, na moral e na disciplina, ou são mudanças somente acidentais? É isso, não é, que nós devemos ter sempre em mente. Porque se há uma mudança essencial, então ela deixa de ser aquilo. Então, dogma, doutrina e liturgia. Moral. Dogma, doutrina, moral e liturgia. Tudo isso foi alterado pelo Concílio Vaticano II e pela Igreja Modernista pós-conciliar de forma essencial. A doutrina católica desapareceu, né? E o que aparece é essa doutrina humanista, não é? Modernista, ou da Revolução Francesa. O ensinamento hoje é um ensinamento maçônico. O dogma também evolui de acordo com a nova teologia. A moral não existe, cada um faz o que quer. E a liturgia é essa palhaçada modernista que nós vemos. Então tudo isso, né, trata-se de uma mudança essencial. Então aquilo deixou de ser católico, o dogma, a doutrina, a moral e a liturgia deixou de ser católico para ser, não é, algo moderno, protestante, herético, seja lá o que for. Então, se isso não é mais católico, devemos sair, nos afastar de tudo isso. Sair das nossas paróquias, desses movimentos, de qualquer envolvimento prático com essa seita modernista e conciliar, falsa. Porque é uma religião falsa, tem dogmas falsos, moral falsa, doutrina falsa, liturgia falsa e herética. Esse é o nosso posicionamento, por isso que nós nos distinguimos de todos os outros grupos, não é, ditos católicos. Não nos assemelhamos a essas comunidades Ecclesia Dei, não é, a essa gente conservadora, modernista, que ainda tem alguma ligação ou união com essa seita, não é, Novus Ordo. Então é o que eu digo, a fraternidade, São Pio X, né, e Dom Lefebvre, pode até dizer coisas fortes contra o modernismo, né? Porém jamais vai fundamentar, né, essas suas críticas ao modernismo com esses princípios que estamos dando aqui, de afastamento total do modernismo. Eles jamais vão responder a essas questões que nós estamos respondendo aqui, não é? Eles nunca vão falar, não é, que houve mudanças essenciais a partir, não é, do Concílio Vaticano II, jamais, não é? E que essa falsa igreja que está aí, que se impõe, não é mais a Igreja Católica. Não? Por exemplo, né, Dom Marcel Lefebvre escreveu um livro, dizia, né, acusa o concílio. Né? Ele já, então, como se o concílio aparecesse do nada. Né? Quem fez o concílio? Né? De quem é a culpa do Concílio Vaticano II? Claro que nós vamos remetendo até chegar ao chefe, né, quem elaborou toda essa obra satânica que foi o Concílio Vaticano II, senão um herege, né, modernista, franco-maçom, chamado Angelo Roncalli. Né, foi ele quem começou essa obra de destruição após a morte do Papa Pio XII. Né. Quem foi eleito foi Angelo Roncalli, que assumiu esse nome de João 23, e ele que puxou, né, criou, elaborou, e promulgou esse concílio, esses documentos. Depois vieram outros também infiltrados, como o Montini, né? E assim essa série de antipapas até essa série de falsos papas até o Francisco I, né? O Jorge Mário Bergoglio. Então sempre vão ser críticas assim superficiais. A missa nova, ela não é inválida, ela é heretizante, ela tende à heresia. Né? Não, você pode ir em algumas cerimônias modernistas, mas não tomar parte. Né? É sempre algo assim. Né? Não, vá à missa tradicional porque é mais bonita, é mais perfeita, é mais católica. Não, o Concílio Vaticano II não tem heresias. Né? E assim vai. Né? Atenuando, são discursos atenuantes. Né? Acusa o concílio, mas não o Papa que fez esse concílio, etc. Não? O Papa, entre aspas, não? Então, muitos desses
como Campus, né, Fraternidade São Pio X, Resistência, Instituto IBP, essa gente aí, sempre vão dizer que o modernismo, a Igreja do Novo Exordo, é um catolicismo diminuído, ou que eles são católicos modernistas. Isso é uma contradição insana, né, louca, né, como alguém pode ser católico e modernista, né? É um herege. O modernismo é uma heresia, assim como o liberalismo é uma heresia. Né? Então, quando ouvimos, né, da fraternidade ou de alguns pseudo-teólogos aqui do Brasil, né, afirmarem, né, que o magistério, né, conciliar, né, é um magistério liberal. Né? Os falsos papas modernistas atuam com um magistério liberal. Né? Eles não querem engajar em infalibilidade, eles gostam de discutir, eles são pastorais. Isso é uma loucura total. Né? Isso nunca houve, não é, na Igreja Católica, nem se encontra em nenhum manual ou tratado, não é, de teologia católica. Né? Não existe magistério liberal dos papas. Mas isso vamos tratar depois numa refutação, não é, de algum livro, ou ideias ou pensamentos aí dessa linha RR, dita RR, que reconhece e resiste. Não é? Então, o modernismo é o catolicismo. Para a Fraternidade São Pio X, Resistência e todas essas gentes aí, progressistas, não é, neoconservadores, o modernismo, essa heresia diabólica, é o catolicismo. Você não pode dizer, não é, que essa seita do Vaticano II não é mais católica. Então, quem ainda tem essa ideia, ou segue esse mito tribal, como dizia o padre Checada, quem não faz essa distinção de que isso não é o catolicismo, né, mas que ainda acredita que sim, que isso é católico, que a Missa Nova é católica, que o Concílio Vaticano é católico, que o Viganò é católico, que Francisco é católico, quem ainda acredita nisso está completamente perdido. Então, todo católico verdadeiro, honesto, deve dizer que o modernismo é uma heresia e todos aqueles que aderem a essa heresia modernista deixam de ser católicos. Por quê? Porque senão não faz sentido, não é, o movimento tradicionalista, o movimento tradicional. Se o modernismo é católico, é ainda a Igreja Católica de alguma forma, se essa hierarquia modernista é hierarquia católica, então o movimento tradicionalista não tem sentido, não faz sentido, porque o católico não pode desobedecer, ir contra o ensinamento da Igreja Católica, ir contra o magistério católico. Então imaginem, né? Criamos todo um movimento a nível mundial, internacional, para combater o Papa, os bispos, os cardeais e a Igreja Católica. Quem em sã consciência pode fazer algo assim, né? Me desculpem, mas essa é a ideia, né, da fraternidade, né, do Monsignor Lefebvre, né, do Dom Antônio de Castro Maia e de toda essa gente tradicionalista que, né, segue esses falsos princípios. Então foram anos, décadas, não é, de ensinamento falso, não é, na mente das pessoas. Se você, aqui, sobretudo aqui no Brasil, né, ou na França, se você diz que esses ensinamentos da fraternidade, do Monsignor Lefebvre, são ensinamentos falsos e errôneos, é uma guerra, é uma confusão. Né? Mas, na verdade, é isso que eu expliquei. O movimento tradicionalista, né, encabeçado pela Fraternidade São Pio X, é um movimento que vai contra o Papa, contra a hierarquia católica, os bispos, os cardeais, as dioceses, contra a missa católica, não é? Já que eles reconhecem tudo isso como sendo válido, não é? E reconhece essa falsa hierarquia como sendo a hierarquia legítima e católica. Não é? Então é uma guerra, não é, contra a Igreja Católica. Não é? Isso é algo completamente cismático, é a definição correta de cisma. Onde você cria uma hierarquia paralela com ritos diferentes, doutrina diferente, igreja diferente, da diocese, né, da Igreja Católica, dos bispos e do Papa. Então, se nós acreditamos que isso é católico, então vamos criar todo um movimento a nível mundial, mesmo internacional, né, contra a Igreja. Né, estabelecer no mundo inteiro um apostolado contra o Papa,
contra os bispos e a hierarquia católica, entre aspas, né? Isso, como eu disse, é a definição própria de cismático.